Na quarta-feira, após o jogo contra o Joinville, você admitiu que o Neymar poderia estar sentindo toda essa pressão extracampo que estava acontecendo, essa possível negociação com ele. E ontem o pai dele disse que, por enquanto, a novela terminou. Você acha que agora ele vai ter um pouco mais de tranquilidade? E uma outra questão, o William José está fazendo exames médicos. Queria que você avaliasse esse jogador, quanto ele vai acrescentar para o seu elenco. Bom, em relação ao Neymar, a gente continua aí na espera, né? Porque a gente ouve notícia todo dia, toda hora. E a gente não sabe, né? Tomara que acabe logo esse tipo de negociação. E o William José está fazendo exame. A gente já queria esse jogador desde o começo do ano, mas não deu certo a primeira negociação. Pelos primeiros exames está tudo bem, mas tem que fazer todos, né? Então, é um jogador que está treinado, porque vinha treinando normalmente no Grêmio e a gente espera logo que ele esteja com a gente. Muricy, para essa estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, você pode confirmar a volta do Montijo, se o Neymar vai realmente estar à disposição? Eu digo assim, até questão psicológica, né? 100%, focado, tentando não se envolver tanto com o que acontece extra-campo. E, num todo, o seu time agora vai ser um time diferente, até porque já teria passado aquele período de ressaca depois de perder o título do Campeonato Paulista. Assim você espera o seu time contra o Flamengo? O Montijo está treinando normalmente. A gente tinha um receio na quarta-feira, justamente pelo campo pesado, e muito tempo sem jogar, mas já treinou 3 ou 4 treinos com bola, que era o principal, porque é o treino que tem um improviso, e aí ele não pode se defender de alguma dor que ele tem, aí ele tem que sentir que está bem mesmo, e a gente percebeu que ele está bem, deve jogar. Em relação ao Neymar, a gente percebe que as negociações devem continuar, mas ele está aqui livre, está treinando, já treinou hoje normalmente e deve jogar. E o time está recuperado psicologicamente? Mas é só na hora de ver, né? Aqui na conversa, fica tudo na conversa, você tem que pôr em campo para ver. Muricy, quem vai para o ataque ao lado do Neymar? André, Miralles ou Henrique? Não, o André está lá, acho que deve estar no Rio já, não sei. Tá, né? O André não deve jogar, André. Isso é quase certeza que... Claro que futebol a gente não sabe, mas não, o André não deve jogar. Tem o Henrique, pode ter até uma surpresa também com o William José, né? Ele está inteiro, agora, claro que depende da documentação. Então, essas opções, né? Tem o Henrique e o William José, esse deve ser o parceiro dele. Muricy, o Santos começa o Campeonato Brasileiro com uma grande interrogação se o Neymar fica ou vai embora, uma coisa que vai ter que conviver por mais algumas semanas ainda. E você recebendo reforços, já chegaram 2. Você acha que dá para imaginar alguma coisa em relação ao Santos, perto aí das outras equipes? O Flamengo, por exemplo, o Atlético Mineiro, que vem atuando bem, até pelo fato do torcedor ser bem exigente e cobrar muito um desempenho melhor do time. A gente tem que melhorar. Eu acho que em algumas posições a gente ainda deve um pouco ainda. A gente tem que melhorar. O nosso time tem um setor de meio campo e defesa muito definido, muito forte, mas a gente falta ainda jogada pelos lados. A gente tem muita dificuldade de jogar pelos lados do campo. Isso é uma dificuldade que a gente tem enorme, né? Que é fundamental no futebol hoje, porque senão você tem que sobrecarregar os jogadores do meio para ir para o lado e aí é complicação nossa. Então, eu acho que se a gente aceitar isso aí, o nosso time é um time forte, porque tem realmente uma espinha dorsal que é importante no futebol, que é meio campo e a defesa. Então, a gente tem que acertar um pouco os lados do campo, a gente vai ficar um time forte. Muricy, desculpe, mas não tem como também não perguntar sobre Neymar. Essa negociação com o Barcelona... Há 2 anos que eu estou aqui, só respondo isso. Então, parece que entrou com força também agora o Real Madrid, que está fazendo uma boa oferta para o Santos. Você acha que o Neymar aceitaria ir para o Real Madrid se houver um acordo?
É que é tudo, veja bem, é tudo palpite, a verdade é essa, né? Que a gente não tem alcance do que está acontecendo na verdade, porque a negociação é complicada, envolve muitas coisas, muitos interesses, né? O que a gente percebe é palpite só, né? Que o estilo do jogo dele, ou a mesma forma dele se comportar, e, claro, isso é uma opinião, não é nada que eu ouvi nada dele, nem de ninguém, porque eles não falam disso. Então, que Barcelona é a preferência, né, eu acho, pelo estilo de jogo, sei lá, pela maneira deles tratarem o jogador. Então, a gente torce para isso também, porque nós que aqui do Santos, não sei os demais, mas a gente queria, se ele sair um dia, uma hora vai sair, não sei quando, se é agora ou ano que vem, né? O que a gente ouve que deve ser o ano que vem por causa do contrato. A gente queria ver realmente ele no meio desses jogadores do Barcelona, que seria, acho que, uma coisa importante para o futebol, ver tanta gente boa junto, né? Então, a gente torce para isso, mas é só um palpite. Bom dia, Muricy. Yeah. Com relação à lateral direita, né, o Bruno Pérez deixou o último jogo com dor, ele ficou até ali no banco com gelo na perna direita, se eu não me engano. Dá para o jogo? Dá para ir ou vai com o Galhardo? Não, a gente tinha a intenção de dar um tempo também para o Alan jogar ali, porque o Alan está se portando bem, mas também sentiu, né? O jogador que está tendo essa dificuldade, joga e sente, né? A gente queria dar uma sequência nele, que ele está entrando bem. Então, com certeza, ali é o Galhardo. O Bruno está fora, não foi perguntado agora, mas está fora. Alô, Muricy, o Márcio aqui do Lance fez uma observação interessante durante o treino e até me alertou. Você no gramado só trabalhando com os reservas, à exceção do Montilho, que está voltando de contusão, e o Neymar. Queria que você falasse por que ele participou do treino com bola. Ele treina sempre. Não é a primeira vez que ele pós-jogo. Aqui tem jogadores que sentem mais, jogadores às vezes que é mais pesado, e os exames nossos que aparecem lá indicam que pode ter uma contusão. Então, pós-jogo, e quarta e domingo, você tem que descansar alguns deles, né? Se a gente observar bem, alguns têm muito problema muscular pela sequência. Agora, o Neymar nunca tem problema de nada, né? Nunca dói nada, nunca... A gente sempre pergunta para ele se ele quer ficar um pouco fora para descansar. Ele estava até com uma dor esses dias aí, mas ele está sempre bem. E também ele é leve, né? Um jogador diferente. A parte física dele é diferente dos demais. Jogador muito leve. Então ele prefere, em vez de fazer a recuperação, que é um pouco de musculação, que é um negócio pesado, até um pouco mais chato, ele prefere treinar com bola. Então a gente pergunta, quem tem afim de treinar, cara, a não ser aqueles que a gente tem certeza que pode ter uma contusão, esse a gente afasta, mas ele não. Ele não é a primeira vez que ele treina todos os jogos, pós-jogo ele treina sempre. Ô, Muricy, dirigente negocia, mas quem vive o dia a dia é você, né? Você cobrou a definição pelo Neymar na quarta-feira e parece que você não está sendo muito atendido. O pai dele ontem disse que não vai negociar mais agora, então o moleque deve ir para a Copa das Confederações sem uma definição. Você acha que o que atrapalha mais, o que atrapalharia menos ele é ir sabendo que vai jogar no Barcelona, a negociação sacramentada, ou com essa dúvida se vai jogar no Barcelona ou não? O que atrapalha menos ele? Se ele vai jogar, como assim? Se ele vai jogar? Se a negociação fosse concretizada agora, ele ia para lá com esse peso de que já está vendido. Ou não, com essa dúvida? Não, eu não sei se eu vou ficar no Santos ou se eu vou para o Barcelona. O que atrapalha menos? Sei lá. Isso aí é difícil. Isso aí é difícil, porque é um ser humano. A gente não tem como entrar dentro do ser humano. A gente não sabe o que ele sente. A gente só dá palpite, a verdade é essa, né? A gente não sabe o que ele sente. O que a gente acha que ele tá fazendo certo é deixar as pessoas que trabalham com ele resolver o problema dele e ele continuar como ele está fazendo, treinando, cumprindo seus compromissos, que é o que ele tem que fazer, né? Mas é difícil você opinar, porque vai de ser humano para ser humano. Mas ele, como ele gosta de jogar futebol, ele não escolhe treino, não escolhe jogo. Isso é importante. Então, isso é legal nele, que ele não se esconde no jogo, toma uma porrada, vai para cima de novo. Então, isso é difícil ter jogador assim, porque quando a gente está no futebol há muitos anos, já vi vários jogadores quando está em negociação, não quer jogar, se popa no treinamento, no jogo não entra em dividida, porque sabe que é
oportunidade única na vida. Ele não, ele continua igual. Então, a gente tem que acreditar nisso que a gente está vendo. Muricy, você falou após o vice-campeonato paulista da necessidade de sentar com a diretoria, conversar sobre reforço, sobre a montagem de um elenco. Queria saber se essa conversa já está acontecendo e se o Nilmar, especificamente esse jogador, foi oferecido para vocês, se é um jogador que interessa. Nilmar do Internacional? Isso. Justamente foi um jogador que eu tive a oportunidade de pôr no Internacional quando ele tinha 17 anos, acho que foi em 2005, por aí. E é um jogador realmente diferenciado, não sei, deve estar no Qatar agora, né? Mas não foi falado, né? Nesse jogador a gente não falou mesmo, porque quando se fala nesse tipo de jogador, o preço para a gente é proibido, então a gente nem tenta a negociação, porque a gente tem aqui um limite no Santos, então a gente não, esse tipo de jogador, não pela categoria, porque realmente é um jogador diferente, né? Mas é porque a gente não, essas condições não é para o Santos. Mas não foi falado no Nilmar nenhuma vez. Foi falado em outros jogadores, mas não no Nilmar. O Muricy, o que representaria para você a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Santos, que acho que é o único título que você não tem, assim, desses mais importantes, e o que você sabe desse Flamengo, como você tem acompanhado, o que representa enfrentar o Flamengo, se é perigoso, se não é perigoso, o Flamengo desse momento, a importância de abrir o campeonato já ganhando os 3 pontos. Bom, o Flamengo, como sempre, é um grande time, grande camisa, a maior torcida do país, né? Então é sempre um time complicado. Também está em formação, né? Trocou de técnico, trocou alguns jogadores, estão se achando também. E é isso, começo de campeonato para todo mundo. E a única coisa que a gente sabe que infelizmente vai dar uma parada, isso não tira um pouco a força do campeonato, porque o Campeonato Brasileiro ele é muito longo, mas com essa parada eu acho que esfria muito, né? Então, mas é isso, campeonato que para mim representa, porque seria o 5º título. É difícil esse campeonato, você ganhar títulos assim é muito difícil, porque é um campeonato que tem aí 10 favoritos, sempre entra com 10 favoritos, então é muito difícil de ganhar. Então, começo é sempre importante, esse negócio de que vai recuperar lá no fim não é o correto, apesar que vai dar uma parada, volto a repetir, essa parada é complicado, e aí também dá tempo dos outros clubes contratarem, de você perder jogador, então é um campeonato brasileiro diferente dos demais. Sim. Voltando a falar do William José, de que forma você pretende usá-lo nesse seu time hoje? E caso ele seja liberado para jogar no domingo, alguma possibilidade dele já iniciar como titular ou no lugar do Henrique, ou você atuaria com os 3 atacantes? E quando o Neymar estiver ausente na seleção, sua intenção é colocá-lo junto com o Henrique? É difícil porque é o mesmo espaço, né? Não são jogadores que jogam de lado, eles jogam no mesmo pedaço do campo, então é muito difícil, por mais que esquema que você arme para jogar os dois, só assim num momento que você está em cima do adversário e começa a apertar lá em cima, mas é difícil porque eles ocupam o mesmo espaço, é a mesma característica dos dois. Então o William José e o Henrique são muito parecidos, então são centroavantes de ofício mesmo, então é difícil. A não ser assim, em momentos que o jogo está no desespero, porque senão eles não vão se dar bem, porque nenhum sai do lado. Os dois sempre vão ficar no mesmo lugar. Muricy, fugindo um pouquinho do assunto do Neymar, que na coletiva você respondeu praticamente 70% das perguntas, mas um assunto que eu considero muito importante. Nós que acompanhamos o futebol de São Paulo, tido aí como o mais forte do país, nos deparamos na quarta-feira com a possibilidade do fim do Audax, que foi campeão, subiu no Rio de Janeiro e subiu aqui em São Paulo. O Grupo Cassino parece que não está afim mais de bancar o time, que tem um investimento anual de 20 milhões de reais. Convenhamos, uma cifra importante perto do que nós temos acompanhado aí de diversas equipes do interior passando dificuldade. Como que você vê isso, Muricy, o fim do Audax?
Bom, eu vejo se acontecer com muita tristeza, porque eu acompanhei esse início dessa ideia, né, desse processo de não só de futebol, porque o começo não era futebol, o começo era uma coisa realmente de ajudar as crianças pobres, e fizeram um projeto social. Se o jogador não virasse jogador, ia trabalhar na empresa. Eu sei porque eu acompanhei muito bem isso. Eu tive um filho que trabalhou lá também, como professor, né? Conheço as pessoas que estavam lá, que hoje está o Thiago, estava o Brunoro, está o Roma, essas pessoas que iniciaram esse projeto, né, junto com a Abílio Diniz. Então, se acontecer de muita tristeza, porque, como você falou, para nós que somos do futebol, é muito importante ter empresas desse tipo, times desse tipo, que dá emprego aos jogadores, que, além de emprego, dá boa estrutura, além de tudo, também dá boa alimentação para os meninos, e se os meninos não vão bem no futebol, vão trabalhar, já tem um trabalho. Então, se isso acontecer, realmente é perder muito. Um projeto importantíssimo, que acho que outras empresas deveriam ter essa iniciativa que o antigo Pão de Açúcar e agora o Grupo Cassino estão tendo, porque é importante para nós do futebol. Muricy, última pergunta. Sobre o Campeonato Brasileiro, você avisa, né, cobra e conhece como ninguém que precisa de elenco para o time tá chegando forte para disputar os títulos. E a gente sabe que para chegar a grandes contratações depende muito da saída do Neymar. Queria saber se você também é uma pessoa que está bastante preocupada com isso, porque pode, inclusive, essa negociação interferir no teu planejamento para o brasileiro, já que pode demorar, inclusive, para você definir um time, sai o Neymar, chega reforço, já que uma coisa depende da outra. Mas a gente vai cair na mesma coisa de Neymar outra vez. Não adianta, a gente está falando de coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Nem você sabe, nem eu, que estou aqui mais perto que você. A gente fica sempre aqui em dúvida para falar, porque a gente não tem alcance. Tem coisas no futebol que a gente não tem alcance. Eu sei, tenho experiência nisso, então não adianta. Tudo que a gente falar aqui, a gente vai só dar palpite mesmo. Então a gente tem que esperar e torcer para que aconteça coisas boas sempre para o clube ou para o jogador. Então, mas é difícil estar dando uma opinião, você vai me desculpar. Obrigado.